Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. E aí nós vamos perceber que a razão, a causa dessas duas doenças é praticamente a mesma. O que está por trás de tudo isso é a resistência insulínica. Você sabe como é que surge a resistência insulínica? A insulina aumenta. Você deve estar perguntando, por que a insulina aumenta? Porque você está com excesso de ingestão de carboidratos e de açúcar. Quando você come demais em excesso carboidrato ou açúcar, que é o carboidrato já quebrado, você vai ter que liberar insulina. E se você ficar liberando muita insulina, você cria uma coisa chamada resistência insulínica. E essa resistência insulínica vai ser a causa primária do desenvolvimento do diabetes e da obesidade. Você sabe que o melhor tratamento para qualquer doença, não interessa a doença, é não adquiri-la. Então o que nós precisamos aprender é a prevenir a diabetesidade, fazer com que ela não surja nas pessoas, nem o diabetes, nem a obesidade. Infelizmente, hoje, nos Estados Unidos, entre a idade de 65 e 74 anos, 25% dessa população, entre 65 e 74 anos, estão diabéticos e estão obesos. Tem diabetesidade também. E 25% dos adolescentes gordos também têm diabetes. E como já são gordos, também têm obesidade. Então também tem diabetesidade. E tudo aparece a partir do pâncreas, que é esse órgão que produz insulina. Só que o pâncreas, ele não é um órgão que trabalha sozinho. Ele trabalha num trio. São as adrenais, a tireoide e o pâncreas. As adrenais cuidando dos efeitos do estresse, a tireoide cuidando do metabolismo e o pâncreas cuidando da glicose, da glicemia. Então, quando eu afeto um, afeto o outro. O que é que eu quero dizer com isso? Um paciente que tem um problema de tireoide acaba tendo um problema de pâncreas e de adrenais, ou vice-versa. A gente diria que esse trio, adrenais, tireoide, pâncreas, é a porta de entrada, essa tríade, é a porta de entrada para as outras doenças. Mas vamos concentrar aqui hoje no pâncreas. O pâncreas é um órgão que tem uma atividade endócrina e uma atividade exócrina. Endócrina é o seguinte, ele produz o hormônio, que são vários hormônios que ele produz, eu estou discutindo com você aqui um deles, que é a insulina, e esse hormônio cai diretamente no sangue. Agora, ele produz outras substâncias, como, por exemplo, as enzimas pancreáticas, extremamente importantes para a digestão, que vão cair lá no sistema digestório, que vão cair lá no duodeno. Então, eu tenho o pâncreas endócrino, que produz hormônios, e eu tenho o pâncreas exócrino, que produz enzimas digestivas fundamentais do processo digestório. Como eu disse, a resistência insulínica, ela advém do aumento da insulina. E o aumento da insulina advém do aumento de carboidratos. Então, se eu diminuir a ingestão de carboidratos, eu diminuo a necessidade de produzir insulina, verdade? Se eu diminuo a necessidade de produzir insulina, eu vou ter menos insulina. E tendo menos insulina, eu vou ter menos resistência insulínica. E tendo menos resistência insulínica, eu vou ter menos diabetes e eu vou ter menos obesidade. Então eu fui na causa. Então isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que procurar diminuir a resistência insulínica, que é a causa primária de tudo isso. E quem mais aumenta a insulina é a glicose. Agora, de onde vem a glicose? Bom, a glicose, primeiro ela vem da sua dieta. Se você ingere muito carboidrato, ele que é quebrado, finalmente vai virar glicose. Então, é um modo. Mas não é só daí que vem a glicose. A glicose, ela vem também das proteínas que você ingere. Existem proteínas que podem virar glicose.
Ou seja, existem aminoácidos que são glicogênicos. É um fenômeno que existe no corpo chamado gliconeogênese. É um indivíduo que mede a glicemia várias vezes por dia, ele mede a glicemia antes do jantar, ele vê que está normal, ele tem um jantar muito rico em proteína, e no dia seguinte ele vai medir a glicemia em jejum e a glicemia dele está aumentada. E ele pergunta assim: como é que eu aumentei o meu açúcar no sangue se eu não ingeri açúcar de ontem para hoje? Mas você exagerou em você receber aquela quantidade enorme de proteína, aquela quantidade de carne que você comeu na churrascaria. E parte daquela carne vai ser digerida em aminoácidos e parte desses aminoácidos vai ser transformada em glicose. Não é só o aminoácido também que é transformado em glicose. A própria gordura pode virar glicose. O aminoácido pode virar glicose. A glicose pode advir da dieta. Então tem várias situações. Isso é de onde vem a glicose. A próxima pergunta que nós vamos responder juntos aqui é para onde vai a glicose. A glicose acumula e aí o que acontece? Ela fica no sangue, ela sobe no sangue, aí ela produz insulina, faz o pâncreas produzir insulina, a insulina produzida pega essa glicose e empurra ela para dentro da célula. Ela vai formar o chamado glicogênio, que é o modo de você armazenar a glicose no corpo. Você armazena a glicose na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Se houver uma saturação, se eu já armazenei glicogênio demais e não tem mais lugar para glicogênio, agora essa glicose começa a virar gordura. Ou seja, a glicose pode permanecer glicose, pode ser metabolizada em glicogênio pela ação da insulina, ou pode ser metabolizada na forma de gordura, se o armazenamento do glicogênio está todo cheio e não tem mais lugar. Quando eu tenho glicose demais e eu tenho glicose demais circulando no sangue, eu vou lesar o endotélio, vou lesar a retina, vou lesar o rim, vou lesar o coração, vou lesar a pele. Aliás, a pele é um bom marcador, porque a pessoa que tem resistência insulínica, ela começa a apresentar manifestações na pele. É o que nós chamamos de etiqueta de pele. É umas coisinhas que aparecem. Ou umas manchinhas escuras, que é a acantose nigricans. Escurece o pescoço, escurece a axila, escurece a região pubiana. E a pessoa não sabe, parece que é uma sujeira que está ali. Sabe o que eu estou falando? E às vezes aparecem manchas nas costas, pintas pretas nas costas. O indivíduo com 50, 55, 60 anos começa a aparecer pintas pretas nas costas e você vai ver que isso tudo advém da resistência insulínica. E o médico vai fazer o diagnóstico de acantose nigricans. E esse processo vai se deteriorando. E como se a pessoa não tiver cuidado, isso vai causar lesão no olho, a pessoa pode ficar cega, vai causar lesão renal, se a glicose não é cuidada, vai causar lesão renal, o paciente eventualmente vai ter que fazer hemodiálise ou até transplante. E numa fase final, começa a ter as amputações. Mas de tudo isso pode ser evitado, porque a diabesidade é uma doença nutricional. Não é um remédio mágico, uma pílula mágica que você vai adquirir que vai resolver o problema. Enquanto você não se propuser a mudar o seu estilo de vida, a passar a dormir melhor, porque a falta de sono, a privação do sono também aumenta muito a resistência insulínica, passar a dormir melhor e a ingerir muito menos carboidrato, muito menos pão, muito menos macarrão, muito menos arroz. E só com essa atitude, mais a atividade física, que a atividade física é essencial nisso, porque ela ajuda a baixar a glicemia e ela aumenta a sensibilidade dos receptores da insulina e diminui a resistência insulínica. O que eu gostaria de deixar a mensagem final com você é que a coisa tem que ser feita profilaticamente. Não é ficar tomando remédio e continuar o mesmo estilo de vida e continuar se excedendo na ingestão
de produtos que vão virar glicose. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer.